Galera, continuando, questão de número 9. Considerando a relação binária R, pares ordenados x e y, pertencente ao produto cartesiano de A por B, ou seja, x pertence a y a B, tal que y ao quadrado igual a x, sendo A esse conjunto, B esse conjunto. Podemos afirmar que a soma dos elementos pertencentes ao conjunto imagem de R é. Veja bem. Bom, temos o conjunto A e temos o conjunto B, né? Então, x tem que pertencer a A e y a B, ok? Então, vamos começar a brincadeira. Quando x for A, quando x for 0, quanto que vai dar o meu y? Y ao quadrado igual a 0, logo y igual a 0. Então, eu tenho o par ordenado 0 e 0, ou seja, a origem faz parte dessa relação, ok? Porque a raiz quadrada de mais ou menos a raiz quadrada de 0 é 0. Muito bem. Quando x for 1, né? Quando x for 1, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que y ao quadrado é igual a 1, né? Então, y passa a ser igual a mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Então, daqui saem dois pares. 1 com 1 e 1 com menos 1. Muito bem. Quando x for 2, o que vai acontecer quando x for 2? Quando x for 2, a gente vai ter que y ao quadrado é igual a 2, ou seja, y é igual a mais ou menos a raiz de 2. Só que não existe mais nem menos raiz de 2 em B. Então, essa relação está furada. Por que aqui existiu? Porque tem 0 em A, quando eu substituir deu 0 em B. Legal? Faz parte. Por que aqui existiu? Porque tem 1 em A, quando eu substituir deu 1 em B. Legal? Faz parte. Aqui tem 1 em A e tem menos 1 em B. Legal? Faz parte. Aqui não faz parte, porque não tem menos raiz de 2 e nem mais raiz de 2 em B. Quando x for, então, para o 2, né, a gente não tem imagem, ok? Numa relação isso pode. Vocês vão ver que na função, no próximo capítulo, não vai poder mais. Todo elemento do domínio vai ter que ter uma imagem. Vai ter que ter uma e somente uma imagem. Então, ele não pode não ter nenhuma. Mas aqui pode. Quando x for 3, pegando aqui o penúltimo elemento do A, que x pertence a A e y tem que pertencer a B. Torno a repetir. É a ordem da relação. Então, y ao quadrado vai ter que dar 3. A mesma coisa, né, que aconteceu em cima. Mais ou menos a raiz de 3. Não serve porque eu não tenho nenhuma raiz de 3 e nem menos raiz de 3 em B. E por último, quando x for 4. Aí eu vou ter que y ao quadrado é igual a 4. Ou seja, y igual a mais ou menos a raiz de 4, que é mais ou menos 2. Aí eu passo a ter, então, o 4 mandando flecha para o 2 e o 4 mandando flecha para o menos 2, porque tanto 2 quanto menos 2 existem no conjunto B. Então, isso é para vocês começarem a ter a noção de que a função vai começar a acontecer isso. A gente vai ter uma lei de formação para a função, né? Nesse caso aqui seria uma função irracional, uma situação que a gente fala depois, né? A gente já falou, acho que de equações irracionais, parece, mas isso aqui é uma função que esse quadrado passa para cá, fica mais ou menos raiz, então... Enfim, né? A gente tem normalmente y igual a x ao quadrado, que é uma função do segundo grau. Mas aqui ele inverteu, né? Ele botou a imagem ao quadrado. Não tem problema. Você vai substituir o domínio que ele deu e vai ver se existe a imagem que você achou, né? E quando eu falo em conjunto imagem, se eu disser assim, quem é a imagem da relação? São todos os elementos escolhidos. Ou seja, A é domínio, B é contradomínio e os elementos que A escolheu em B fazem parte do conjunto imagem, que são eles o 0, vou botar em ordem crescente, né, para ficar bonitinho, né?
Só uma vaidade mesmo científica. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, no par ordenado, o segundo elemento é a imagem, o primeiro elemento é domínio. Ele não quer a soma de todo mundo? Faz essa soma aí. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Resposta, então, 0. E é a nossa letra A soma dos elementos pertencentes ao conjunto imagem dessa relação. Ok? A gente está começando a entender que tem que respeitar uma determinada lei. Essa relação entre esses elementos desses conjuntos, ela não vai se dar de forma desordenada, como um produto cartesiano aleatório. Tá? A função é um subconjunto do produto cartesiano. Tá? Muito bem. Questão 10. Dada a relação R para os ordenados x e y, está o quê? Y menos xy, x vezes y, né? Igual a 1. A imagem do menos 1 meio é... Se eu quero a imagem dele, é porque ele vai ser domínio. Aí eu vou olhar para cá. Esse cara é domínio, esse cara é imagem. Então, eu quero saber quem é o y para o domínio menos 1 meio. Aí eu vou substituir. Y menos, no lugar do x, menos 1 meio, que multiplica y, é igual a 1. Menos menos dá mais, né? Então, eu tenho y mais y sobre 2, né? Multiplicando aqui, igual a 1. Fazendo MMC direto, 2 vezes 1y, 2y. Mais y, 3y. Então, a gente tem 3y sobre 2 igual a 1. Logo, multiplica-se em cruz, 3y igual a 2 vezes 1, y igual a 2 sobre 3. Ou seja, para a imagem x, para o domínio x igual a menos meio, a imagem dele é y igual a 2/3. Resposta letra E. Ok, senhores? Encerramos então as 10 questões da número 1 até a número 10 do capítulo 7, apostila 2 de álgebra 2. Um conteúdo extremamente importante, valorizem, porque o que vai vir depois depende disso. É preciso que você entenda essa relação bionívoca para que a gente caminhe bem no conceito de função e nas funções do primeiro e segundo graus, que são tão importantes. Tá ok, senhores? Boa semana a todos.